Oi, pessoal. Meu nome é José Henrique Fragoso. Eu sou estudante de medicina do primeiro período da Uninasal. Eu sou da turma 19, MC, e vim apresentar um caso clínico de um paciente que deu entrada recentemente numa unidade de pronto atendimento em que eu estagio. Então, esse paciente, ele é do sexo masculino. Ele tem 3 anos de idade. Ele é negro, mede aproximadamente 92 centímetros e pesa 13,2 quilogramas. Ele nasceu e reside em Olinda, em Pernambuco. E ele deu entrada nessa UPA com sua mãe, apresentando 38 graus de febre, fadiga, dor nas costas, a urina escura e falta de ar, além de um quadro que aparentava uma icterícia, que são manchas amareladas, uma coloração amarelada na pele e na parte branca dos olhos. Então é o seguinte, é uma criança sem histórico patológico grave, que realizou o teste do pezinho quando nasceu, sempre passa por acompanhamento da unidade de saúde da família, também sem grandes intercorrências, recebeu todas as vacinas previstas para a sua idade. No entanto, esse paciente, 2 dias antes desse atendimento, ele apresentou um quadro febril assim, sem explicação. Então, foi administrada dose de paracetamol nos horários recomendados. E essa febre, ela não baixou, ela não cedeu. E, inclusive, apareceram os sintomas mais graves no dia do atendimento, o que fez a mãe levar ele imediatamente para a unidade de atendimento, né? Segundo a mãe, o pai dessa criança já tinha tido um quadro clínico um pouco parecido, após ingerir determinado medicamento. E só que, como ele teve uma melhora rápida, ele nem procurou investigar o que seria. Mas aí, quando ela falou isso para a equipe acendeu um alerta quanto ao caráter possivelmente genético hereditário da patologia. A equipe checou mais uma vez os sinais vitais, a temperatura da criança também, que ainda continuava em 38,1. Também fez a ausculta cardíaca e pulmonar, dando respectivamente 100 batimentos por minuto e 40 movimentos respiratórios por minuto, o que é considerado normal para a idade da criança. Além disso, foram solicitados exames laboratoriais com a análise quantitativa da atividade de G6PD, que é a glicose 6-fosfato desidrogenase, por espectrofotometria, hemograma, LDH, reticulócitos, bilirrubina total e frações e ferritina sérica. E foram encontrados níveis elevados de LDH e o esfregaço de sangue com anisocitose, que é a diferença no tamanho das hemácias, policromasia, que é uma aparência mais azulada nas hemácias, devido a restos de RNA ribossomal, e poiquilócitos, que são hemácias de formato anormal, que isso são achados precoces nos episódios de anemia hemolítica aguda, que era a principal suspeita da equipe. Além de também reticulócitos foram encontrados, que são hemácias imaturas, que elas são presentes como uma resposta da medula óssea à hemólise. E, para completar, também foram encontrados níveis diminuídos da enzima G6PD, que aí isso praticamente cravou, né? Se confirmou a suspeita da equipe em relação à anemia hemolítica aguda. Então, a anemia hemolítica aguda é uma apresentação clássica da deficiência de G6PD, que é uma enzima. Então, essa deficiência é um modelo de interação genótipo-fenótipo e manifesta com episódios agudos de hemólise intravascular em um paciente previamente assintomático. E isso aí acontece geralmente após a ingestão de certas drogas ou um alimento ou diante de alguma infecção, bem como também o leite materno. Essa deficiência ela é causada por uma mutação genética localizada no cromossomo X, que leva a uma diminuição da quantidade da enzima glicose 6-fosfato desidrogenase, que é responsável por prevenir os danos das células causados por radicais livres. Sendo que os glóbulos vermelhos eles são especialmente sensíveis aos radicais livres devido à sua função de transportar hidrogênio por todo o corpo, né? Além disso, as crises de hemólise elas são identificadas em 3 situações clínicas: a icterícia neonatal, quadros hemolíticos agudos, como foi o caso desse paciente, e anemia hemolítica não esferocítica crônica. Essa deficiência na enzima G6PD ela é a enzimopatia genética mais prevalente, e estima-se que cerca de 400 milhões de pessoas ao redor do mundo tenha essa deficiência. Infelizmente, não há cura para a doença, nem um tratamento específico. Então, o que aconteceu com o paciente, que também normalmente acontece nos outros casos, é que é tratado o fator causador do estresse oxidativo. Então, no caso do paciente, como tinha sido desencadeado pela medicação, essa medicação ela foi suspensa. Mas também quando é causado por alguma ingestão de alimento, é suspenso também o uso do alimento, ou então um tratamento infeccioso
apropriado é feito. Então, assim, varia muito de acordo com o paciente e o que causa esse estresse oxidativo. A deficiência de G6PD no Brasil está relacionada à mortalidade infantil e à morbidade infantil também. Então, quando ela evolui com as sequelas de hiperbilirrubinemia. Esse aumento de bilirrubina, ele pode desencadear lesões graves no sistema nervoso central. Entretanto, o diagnóstico da deficiência de G6PD, ela pode ser feito ainda na infância, com o teste do pezinho ampliado. Só que esse teste ainda não era realizado quando essa criança nasceu pelo SUS, só passou a ser realizado em maio de 2021. Então, o teste do pezinho ampliado, ele surge dessa necessidade provinda da área da saúde de detectar mais doenças. O teste do pezinho anterior que essa criança fez, detectava cerca de 6 doenças, e o ampliado detecta cerca de 50 doenças. Por isso, é tão necessário a realização do teste do pezinho ampliado assim que a criança nasce.